Ela é um pouquinho diferente das outras redes tradicionais, como Solana, Ethereum, e tá surgindo algumas cai no chat geral, e a gente resolveu fazer uma aulinha para quem quer aprender um pouquinho sobre a rede, porque é uma rede que você precisa tomar cuidado com o que você faz, senão você pode perder dinheiro, e ela às vezes acaba sendo, a perca do dinheiro acaba sendo um pouco cara se você não souber o que você está fazendo, já que as taxas às vezes podem ser um pouco salgadas, dependendo do volume de transações da rede, tá? Então, tipo assim, a maioria, assim, quem já mexe na rede, a maioria das coisas que eu vou falar aqui já todo mundo conhece, tem gente que sabe mais sobre a rede do que eu, e isso aqui vai ser mais foco para iniciantes, tá? Para pessoas já ficar preparadas para mexer na rede. Aí eu vou fazer aula tipo meio por tópicos. Aí cada tópico eu vou, se alguém tiver alguma pergunta separado por tópicos ali, vai fazer no chat geral. Aí, é geral não, né? No chat da call da palestra. Aí a gente vai pulando e vou dar uma pincelada meio por cima assim dos principais pontos que a gente tem aqui hoje do BTC, tá? Aí a primeira parte então é em relação às carteiras do Bitcoin. Então, a carteira do Bitcoin, ela é um software que ela vai armazenar ali suas chaves privadas, só que ela é diferente da MetaMask ou da Solana, da Phantom, né? Ela não guarda o BTC diretamente. Ela vai dar acesso através da sua chave privada aos UTXO. Então, a forma do BTC trabalhar é diferente. Ela não tem um saldo que fica ali para você usar nessas transações. Tudo é baseado em UTXO, que mais para frente a gente vai ver o que é esse daí. E através da sua chave privada você vai ter acesso a esses UTXOs que vão estar vinculados à sua carteira, tá? E hoje a gente tem alguns tipos de carteira, tá? As principais hoje vai ser as carteiras de pagamento e as carteiras ordinal, que que é onde a gente vai armazenar ali os nossos saldos do BTCs, e as carteiras ordinais é onde a gente vai armazenar as nossas inscriptions, os nossos NFTs, os runings, BRC20. Então, tem algumas diferenças nas carteiras para você usar. E a gente vai ver aqui algumas diferenças. Quando você for utilizar a rede do BTC para NFT, o que você precisa tomar cuidado é o tipo da carteira que você vai estar utilizando. Por quê? Porque cada carteira ela vai ter um tipo de. Uma palavra? Ela vai ter um tipo de tecnologia, né, de protocolo, para ter aquele. É, para fazer as transações. Então, por exemplo, as carteiras de pagamento, elas não têm suporte para NFTs. Elas vão ser somente para você fazer transações normais de dinheiro. Ela é, por ser mais rápida e mais simples, você vai pagar algumas taxas mais baratas do que você pagaria utilizando as carteiras ordinais, que suportam os, os NFTs. Essa carteira ordinal, a Taproot, ela surgiu no Bitcoin a partir de 2021. E ela foi feita especialmente para suportar as inscriptions, as NFTs. Por quê? Antigamente, as carteiras comuns, só tinha as carteiras de pagamentos, a maioria, ela não consegue separar o NFT do dinheiro. Por isso que é importante você usar a carteira Taproot. Porque se você tiver um NFT na carteira de pagamento e você fazer uma transação para outra pessoa utilizando essa carteira, ela não vai conseguir identificar o que é NFT e o que é BTC, o dinheiro. E aí ela vai acabar, por exemplo, quando você for fazer essa transferência, ela vai acabar enviando o seu NFT pensando que faz parte ali do seu saldo do BTC. Por isso que é importante você prestar atenção onde que você armazena os seus NFTs, para não ter esse problema, tá? Hoje a gente tem as duas carteiras mais utilizadas,
é a Unisat e a Xverse. Por que elas são mais utilizadas? Porque hoje elas já conseguem separar para nós esses endereços automaticamente. Então, só que entre as duas tem algumas peculiaridades que eu vou mostrar, tá? Na minha opinião, a Xverse ela é mais focada para iniciantes. Por quê? Porque ela não tem, como fala? Muita burocracia. É só você instalar ali a Xverse que ela já vai deixar tudo separado para você automaticamente, como a carteira de pagamentos, como a sua carteira de para você receber seus NFTs. É um pouquinho mais simples de usar. A Unisat ela é um pouquinho mais avançado para pessoas mais intermediárias e avançado, porque quando você instala, você tem que fazer uma configuração prévia ali antes de você começar a usar, tá? Aí eu vou mostrar aqui, ó, um exemplo das duas. Se você ver aqui, ó, a carteira da Xverse, quando você instala ela, ela vai vir assim para você, desse jeito aqui, separando o que que é Bitcoin, o BRC20 e também os seus NFTs. Aqui acho que eu não tenho nenhum nessa carteira. Só que aqui quando você vai clicar em receber, ela já separa a sua carteira automaticamente para você. Por exemplo, quando você enviar dinheiro para ela, você vai enviar para essa carteira, que é a carteira de pagamento, e quando você for utilizar para mintar NFTs ou receber NFTs, ela vai utilizar essa carteira aqui. E ela acaba fazendo isso para você automaticamente. Entendeu? Tipo, quando você for mintar, ela já vai utilizar a carteira de pagamento para fazer os pagamentos dos mint e tudo. E quando você for receber seus NFTs, Kryptons, Runes, qualquer relacionado a, a Ordinals, ela já vai mandar para você automaticamente para a carteira específica. Então, para iniciantes, é um pouquinho mais fácil você estar utilizando ela. Agora, já a Unisat, se você pegar a Unisat aqui, quando você for instalar ela, ela vai vir dessa forma aqui para você, ó. Ela vai vir com esse endereço. Opa, deixa eu ver se tá com o endereço. Ele vai vir com esse endereço padrão aqui do Native SegWit, que não é o padrão para você receber os NFTs. Então aí você precisa fazer uma configuração nela aqui prévia para você começar a utilizar. Você tem que vir aqui em configurações, trocar aqui para o endereço Taproot. Tá vendo? Tá vendo que aqui o endereço, o Taproot, é o mesmo endereço da Xverse lá, que eu importei as duas carteiras para vocês verem a diferença. Só que na Unisat, quando você vai mintar alguma coisa, enviar dinheiro, você acaba utilizando o mesmo endereço para receber os NFTs, quanto para fazer suas transações com os BTC. Ela não separa o saldo de carteiras separadas, ela acaba utilizando, a Unisat acaba utilizando a mesma carteira nas suas transações. E aí acaba ficando um pouquinho confuso, porque geralmente o saldo aqui, mais para frente eu vou explicar um pouquinho sobre o saldo aqui da Unisat, você vai ver que vai ter aqui o saldo disponível e o não disponível. E aí ela acaba misturando os BTC que tem nos NFTs com o seu saldo. Aí para iniciante fica um pouquinho confuso entender isso daqui. Sendo que a Xverse ela já vai estar separando tudo certinho lá para você, o que, que é o que é BTC separado dos NFTs, tá? Então, para quem está começando, eu recomendo usar a Xverse. É um pouquinho mais fácil de usar, mas quem quiser utilizar a Nusat, ela é muito boa, só que tem algumas a parte visual dela é um pouquinho mais difícil de você entender, tá? Mas fica a critério, tá? É, Em relação às carteiras, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Ou existe outras carteiras também que é utilizado também, só que geralmente as tradicionais são essas daqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma outra carteira aqui para mostrar. Acho que não tem nenhuma aqui outra parecida. Beleza.
Então vamos lá. A segunda parte, então, como eu falei, a forma que o BT funciona, ela não funciona com saldo específico. Tipo, quando você vai utilizar a carteira, você não consegue separar o saldo que você tem lá na carteira. Por exemplo, ela é baseada em OTXO. O que que é OTXO? São saídas de transações não gastas. Então, a blockchain do BTC, ela registra somente essas UTXOs e não saldos direto. É como você pensar como uma nota de dinheiro. Por exemplo, você não consegue pegar uma nota de R$ 100 e você fazer um pagamento para outra pessoa utilizando somente R$ 50 daquela nota de R$ 100. Você precisa dar a nota inteira para ela e você vai receber o troco. E a mesma forma que com o BTC. O TXO, quando você manda dinheiro para sua carteira, ela vai vir em forma de UTXO com um saldo dentro desse UTXO. E você não consegue quebrar esse saldo. E aí, quando você vai fazer uma transação, você precisa mandar esse UTXO inteiro para outro lugar. E aí, vai fazer ali a transação, os mineradores, com os cálculos, vai ver qual que é o saldo que você realmente quer mandar para a pessoa, ele vai quebrar essa TXO e vai gerar uma nova TXO de volta para você com um troco. Então, pense então como uma nota ali, como um exemplo prático. Você tem uma nota de R$ 100, você vai comprar alguma coisa, você vai pagar com R$ 100 e aí você vai receber o troco de 30. Vou desenhar aqui para vocês no Paint aqui, ó, para vocês entenderem melhor. Então imagina que, tipo assim, ó, aqui dentro, quando eu envio o dinheiro para minha carteira, ela vai vir em forma de UTXO e faz de conta que essa UTXO vale R$ 100 ou US$ 100 em BTC. Aí depois eu mando de novo mais US$ 100 para minha carteira. Em vez dele somar dentro dessa UTXO, ele vai gerar outra UTXO. Então eu tenho aqui na minha carteira duas UTXO, cada um com US$ 100 dentro. Quando eu mandar mais algum outro saldo de novo para minha carteira ou vender alguma coisa, faz de conta que eu vendi alguma coisa na Magic Eden lá por, por US$ 50. Aí vai vir aqui um saldo de US$ 50 na minha UTXO, mais uma UTXO de US$ 50. Quer dizer que eu tenho 3 UTXO e cada uma tem um valor específico nela. Então, se eu comprar aqui alguma coisa ou fazer uma transação para alguém, por exemplo, de US$ 80, ele vai pegar automaticamente, o BTC vai fazer isso, ele vai pegar aqui qual que é a TXO que chega mais perto. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma transação de US$ 80, ele vai pegar aqui o TXO que chega mais próximo, ele vai mandar os US$ 100 para a pessoa. Aí nas transações lá, ele vai quebrar essa TXO, vai mandar uma TXO para carteira de destino de 80 e vai voltar para mim uma UTXO com troco de 20. Então aqui essa UTXO vai ser excluída, né? Vai sumir. E aí para o destino vai gerar uma TXO de 80 e vai voltar para mim uma TXO de 20 como troco. Então agora eu tenho aqui, ó, 3 UTXO, uma de 50, né, que eu tinha mandado, uma de 100 e uma de 20. Faz de conta que eu faço uma transação de US$ 130. Vou mintar alguma coisa, vou comprar uma transação de US$ 130. O que o BTC vai fazer? Ele vai pegar aqui, vai tentar identificar qual que chega mais perto, próximo do meu saldo. Então é essa UTXO e essa UTXO. Vai mandar vai gerar uma TXO de saída aqui para a carteira da pessoa de US$ 130. Opa, aqui US$ 130, né? E aí vai voltar para mim o troco com uma OTXO nova de US$ 20. Então nessa carteira agora eu tenho duas OTXO de US$ 20 cada uma. Então é como se eu tivesse dois papel, né, de moeda, duas notas de R$ 20. Então é assim que funciona as transações do PTC. É tudo tudo dentro dessas OTXO. Nunca é um saldo, tipo, como se fosse na Solana. Você tem um saldo lá, você pode mandar
o valor que você quiser ali, que, que ele já vai separar para você, já vai tirar o seu saldo correto da carteira, não. Ele faz todo um processo ali para dentro dessas OTXO, como fosse uma nota de dinheiro mesmo, entendeu? Alguma pergunta sobre o TXO? Deu para entender? Essa TXO é importante vocês entender, porque depois na hora do Meet vocês vão entender por que que é importante você entender essa parte do TXO, tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais também. Isso, ela vai priorizar sempre a menor. Ela vai pegar ali o, o menor saldo lá que chega perto dos seus $10 e vai mandar ali, por exemplo, $50. Aí vai gerar uma TXO de $40 para mandar para a carteira para quem você está mandando e vai voltar uma TXO para você de $10. Sempre vai priorizar ali o que chega mais próximo, tanto para mais quanto para menos. Mexer no meu saldo no caso das UTXO, não pode de forma alguma interferir na grana disponível, né? Hum, como assim, ô Rick? Você fala? Você fala no. Você fala na hora de juntar? Depende. Porque tem. Porque acho que como é bug da Unisat, quando, quando você vai lá na. Por exemplo, se essa TXO tiver NFT, você não vai conseguir juntar, tá? Você não vai conseguir juntar 12 TXO se você tiver um NFT. Só se você fazer com uma carteira específica que é igual queimar NFT. A Spark, né? Depois eu comento um pouquinho sobre isso daí. Agora, como a Ordinal lá, ela consegue separar também o que é NFT e o que é dinheiro, então ela não deveria juntar as XO dos NFT junto com o dinheiro garantido. Fica separado mesmo. Já ficaria disponível para você, o Tim. Só que aí, detalhe, a gente vai chegar lá depois, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas detalhe importante. Por exemplo, vamos limpar isso daqui. Faz de conta que eu tenho uma UTXO. Tipo assim, eu enviei para minha carteira, eu criei uma carteira nova e eu enviei $100 para ela. E tá rolando um mint lá. Eu quero mintar. Aí eu peguei, faz de conta que é um mint de um token qualquer lá, você quer mintar vários packs. Um exemplo. Aí você vai mintar lá, você vai mintar dois packs, vai dar $20, esses dois packs. Aí ele vai utilizar essa TXO para mintar aqui esses $20, né? Então ele vai gerar uma TXO de $20 para mintar, vai pagar a taxa e vai voltar para você $80. Só que aí você quer mintar mais pack, correto? Você quer utilizar para mintar mais pack do token. O que vai acontecer? Você não vai conseguir utilizar esses $80 enquanto o bloco não passar, enquanto ele não validar a sua transação. Ele vai ficar preso, o seu troco vai ficar preso junto com a transação lá do Mint, esse troco, e você só vai conseguir utilizar esse saldo hora que o bloco passar. Por isso que geralmente a galera, assim, quando ia rolar alguns Mint que você quer fazer várias vezes, eles recomendam separar sua OTXO. Tipo assim, você pegar
Faz de conta que você tem $500 na carteira, você pegar e separar em 3, 4 TXO. A Ordinal Wallets faz isso, eu vou mostrar depois. Ela faz isso, ou você envia, em vez de você enviar um saldo só, por exemplo, faz de conta que eu quero enviar $500 para minha carteira. Em vez de você enviar de uma vez só os $500, você envia separado, em 2, 3 vezes, porque aí você vai ter 3 UTXO para você utilizar. Porque se acontecer alguma coisa, o bloco demorar para passar, por exemplo, faz de conta que você está mintando alguma coisa, o gás subiu e você quer mintar mais alguma outra coisa, seu dinheiro está preso lá, o troco, entendeu? Enquanto essa transação não passar ali no bloco, você não vai conseguir fazer nada com esse troco. Vai ficar preso lá. Deixa eu ver. O TXO, todo mundo conseguiu mais ou menos entender. Depois, mais para frente, eu vou explicar mais algumas coisas também. Então no Bitcoin, elas sempre vão ter essas transações que elas funcionam como entradas e saídas, que a gente é chamado de inputs e outputs. Então lá, se você entrar lá na Mempool, você sempre vai ver tudo aquelas transações que tem lá dentro da taxa são tudo UTXO. Até os NFTs que tem até os NFTs ali que você faz a transferência de uma carteira para outra, ela é uma TXO, entendeu? A rede do BTC é tudo baseado é, as transações dentro dessa UTXO, entendeu? Agora vamos para a terceira parte. Então, como que funciona a questão dos NFTs? Porque até então, até em 2023, se eu não me engano, dentro do BTC não tinha NFT, porque o BTC, a rede do BTC não foi feito para isso. Ela não tinha feito para isso. Ela não tinha um contrato igual a MetaMask tem, para você criar um contrato dentro da rede, para gerar mints NFTs ou tokens, como na Solana. Não tinha isso. Só que aí, é, só que aí então chegou uma pessoa, desenvolveu então o protocolo chamado Ordinals. O que esse protocolo faz? Ele pega, ele pega os SATs, que são o BTC em números menores. Então, um BTC vai ter lá, não sei quantos milhões de SATs ali dentro, né? Não sei se é 1 milhão de SATs, que equivale a um BTC. Então, o que esse protocolo ordinal faz? Como essas OTXO tem SATs dentro dela, e tudo que você vai fazer é baseado nesse OTXO, eles conseguiram pegar esses OTXO com uma quantidade de SATs dentro delas e modificá-los para receber arquivos de imagem, arquivo de texto, arquivo de áudio. Então eles criaram esse protocolo chamado de Ordinals para modificar essas OTXO e colocar as coisas dentro dela através da Scription. Então a Scription ela tem uma ordem. A primeira Scription começou então no número 1 e ela tem uma sequência hoje onde a gente está nos 97 milhões em 3 anos mais ou menos. Então, e ela usa essa unidade do BTC ali, a menor unidade, que são os SATs, e aí cada satoshi desse ele recebe um número ordinal, a sequência das scription. E aí eles modificaram então para você conseguir escrever dentro dessas OTXO com esses SATs alguns dados, como imagem, texto, HTML, e aí acabou criando então um NFT dentro do BTC. Só que antigamente isso era muito, como fala, era das cavernas. Quem está indo mexendo com o BTC aí desde o começo, desde uns 2, 3 anos atrás, como não tinha contrato para fazer, tipo, para criar NFT, para criar tokens, qualquer pessoa podia pegar, enviar qualquer imagem para a rede
qualquer pessoa pode criar a imagem lá, enviar a imagem para a rede do BTC, criar uma script com alguma imagem, algum texto, e aí qualquer pessoa podia criar coleção de qualquer coisa. Então, não tinha dev, não tinha. Tipo assim, qualquer pessoa podia ser dev. Às vezes surgia uma coleção lá qualquer, o dev, qualquer pessoa conseguia listar na Magic Eden. Às vezes nem o dev que tinha criado a imagem, outra pessoa podia ir lá criar. Então era muito bagunçado essa questão da Ordinals. Como não tinha contrato, você não tinha vínculo, não tinha como vincular uma coleção de NFT com algum criador da carteira. Apenas os de texto, o deploy lá do BRC20, que a gente vou falar um pouquinho mais para frente, entendeu? E aí algumas coisas foi surgindo alguns outros protocolos, como o Runes e o protocolo Alcanis, que melhorou um pouquinho isso daí. Então, para vocês entenderem como funciona as scriptions, existe um site chamado word.io que você consegue ver todas as scriptions que foram geradas dentro do BTC. Então hoje a gente está em 97 milhões e cada scription dessa daqui são satoshis modificados. É uma UTXO com satoshi dentro dela, onde ela tem uma numeração. E precisa ter carteira específica, igual a Unisat Xverse, para o BTC reconhecer isso aqui como NFT. Por exemplo, existe uma carteira chamada Spark. Spark. Eu acho que é o Spark, se eu não me engano. Que você consegue. Sparrow, isso, Pedro. Sparrow. Uma carteira Sparrow que ela não separa scription. Você consegue mandar dinheiro, tipo assim, dinheiro de carteira. Por exemplo, a Binance, eu quero mandar um dinheiro lá para a Binance. Ela vai mandar tudo com NFT, script com NFT, com saldo BTC, tudo. Ela não consegue identificar. Por quê? Porque se você entrar aqui, ó, no NFT, vamos pegar aqui o NFT, deixa eu ver se essa carteira tem. Se você pegar os NFT, ó, você vai ver que dentro dessa script aqui, ela tem aqui, ó, uma quantidade de sats dentro dela, que é o BTC, que é o BTC na sua parte pequena, que é o sats. Então, para você conseguir identificar essa scription e identificar que é um NFT, que é uma scription, você precisa ter carteira específica. Por isso que eu recomendo sempre usar a Unisat ou XVerse para você não ter problema. No começo, várias vezes pessoas recebeu NFTs com 10 mil sats dentro, 20 mil sats dentro. E aí você conseguia tirar esse dinheiro de dentro do NFT. A própria Unisat aqui, quando você vinha aqui enviar, aqui, deixa eu ver, deixa eu copiar uma carteira aqui. Aqui, ó, você conseguia alterar esses sats de dentro do NFT. Então você podia mandar o NFT somente com os sats, tipo, diminuir o valor do sat. Tipo assim, quero enviar só com um sat, o restante ia ficar como saldo da minha carteira. E aí ele separava, ele tirava esse valor de dentro do NFT, deixando só o sat necessário, que tinha uma quantidade mínima, para dentro do NFT, e o resto ficava como saldo para você. Então, no começo acontecia muito isso, de a pessoa às vezes não sabia disso, acabava enviando dinheiro junto com o NFT. Tinha gente que perdia o NFT, ia como saldo e ia dentro do NFT. Aí você pegava o NFT lá, tinha um saldo, por exemplo, no NFT lá que não custava nada com um saldo de $100 dentro dele. Aí você pegava, comprava e conseguia tirar esse valor de dentro dele. Porque tudo dentro do BTC são SATs modificados. E aí você precisa ter os programas específicos. E dentro desses SATs aqui modificados, você tem
algumas coisas que você consegue colocar dentro dele. Por exemplo, você consegue colocar imagem, GIFs, textos, você consegue colocar vídeos, até HTMLs. Então, Ordinals, ele. Então, Rick, até 546 era. Antigamente a quantidade mínima era até 546. Agora, eu não sei se eles mudaram isso hoje em dia, se dá para deixar menos. Até a própria Unisat não deixava. Antigamente, a própria Unisat não deixava você colocar abaixo de 546, ela bloqueava. Eu não sei se ela alterou isso hoje em dia. E um detalhe: o SATS dentro dela não modificava o NFT. O NFT continuava, por exemplo, se o NFT valisse. Se o NFT tivesse 10 mil SATs e ele estava sendo vendido lá na Mashcadden por $100 o floor, e você tirasse os SATs dentro dele, deixasse com 546, ele ia continuar sendo o mesmo NFT daquela coleção. Isso não afetava o valor do NFT em si, tá? A quantidade de SATs. Isso não afetava ele. Onde que eu tinha parado? Ah, tá. E aí, então, você consegue, dentro dessas Ultrashop, inserir esses dados de description para você gerar essas scripts que você pode gerar NFTs, tokens, como o BRC20, a gente vai falar um pouquinho mais para frente também, HTMLs, e deixa eu ver o que mais aqui. Tá. Então, a parte de script aqui vocês entenderam, né? Alguém tem alguma pergunta? Aí agora eu vou passar um pouquinho sobre alguns protocolos principais que a gente teve na rede, tá? Teve mais alguns, só vou citar aqui os principais, e que podem futuramente acontecer de surgir mais protocolos, com algumas outras. é, com algumas finalidades próprias de cada protocolo, porque tipo assim, cada protocolo é focado em alguma coisa dentro do BTC. Então, tipo assim, para cada tipo pode ter a forma de mintar, de comprar, de negociar isso daí pode ser diferente em cada situação. Por isso que dentro do BTC você precisa sempre estar acompanhando, porque às vezes, por exemplo, a forma de mintar token no protocolo BRC20 vai ser diferente na Runes, que vai ser diferente na Alcanis. A forma de você mintar o NFT na Ordinals pode ser diferente do que mintar no protocolo Alcanis. Então você sempre tem que estar acompanhando e ver as suas peculiaridades de cada protocolo, tá? Então vamos lá. O protocolo então de ordinals, que são os NFTs, as coleções, a gente deu uma passada já, uma pincelada, que são as imagens que são inseridas dentro do SATS, que são geradas as coleções. Só que uma coisa interessante do BTC é que o peso das imagens interfere nas taxas que você paga nas transações de mint. Quanto mais pesada a imagem, mais caro vai ser o mint daquela imagem. Porque os blocos do BTC ela tem uma certa quantidade de tamanho para os validadores validar aquelas transações. Então, e você paga as taxas de acordo com o tamanho daquela imagem e a quantidade de sats que você vai pagar. Ele tem um cálculo ali que eu vou mostrar para vocês. Então, no começo, as pessoas, quem estava gerando NFT, criando imagem, sempre procurava imagens de NFTs. Por isso que os BTC, as imagens dela geralmente é tudo meio feinha. Não é bonita igual a Ethereum, Solana. Porque se você pegasse o NFT, por exemplo, da Solana ou da Ethereum, aquelas imagens, e jogasse aqui,
o mint ia ser muito caro, porque são imagens muito pesadas. Então é que as imagens ela tem que ser do tamanho de kbytes. Se você pegar aqui, deixa eu ver se aqui mostra o tamanho. Acho que aqui não vai ter o tamanho dela. Ela tem que ser no tamanho de kbytes. Por quê? Porque senão ficava muito caro os mint dos BTC. Por isso que os NFTs do BTC, as imagens são tudo meio feinha, pixelado, uns desenhos assim na mão. Às vezes você vai pegar, você entra no NFT, a foto aqui tá grande, só que a hora que você entra dele, às vezes a imagem tá pequena, os tamanhos desalinhados, por causa disso daí. Existem alguns protocolos onde você não pegava imagem, você gerava somente um arquivo HTML dentro dele que vinculava algum servidor onde buscava essa imagem, que era um protocolo que a gente chamava de recursive, por exemplo. A foto não era inserida dentro do script, e sim um código HTML que buscava a imagem num servidor para deixar o mint mais barato, para deixar a taxa ali mais barato para gerar essas imagens, porque era muito caro você jogar imagem dentro da scription. Aí, as formas de mintar os NFT também, existiam coleções quando você ia mintar, que você não tinha um site específico para você mintar. Você tinha que fazer tudo manual. O cara te dava uma lista de fotos, assim, de imagens da coleção. Você tinha que escolher essa coleção, verificar se ela já tinha sido mintada através de um código da hash ali, que é aquela imagem dentro do BTC. E se ela tivesse disponível, você tinha que ir lá na Unisat e você manualmente escrever a imagem lá, você enviar a imagem dentro do BTC. E aí, caso alguma pessoa mintasse a mesma imagem que você, ou gerasse e pagasse a taxa maior que a sua, você tomava V2, a gente chamava de V2. A sua imagem ficava atrás e a imagem dele que ele enviou, a foto dele, entrava na coleção. Então era uma coisa muito. Era das cavernas, entendeu? Não era igual a MetaMask que você podia mintar, que a hora que você mandava sua transação, o NFT já era seu. Era tudo. Como era tudo baseado nos blocos do BTC, você perdia muito dinheiro se você demorasse qualquer tempo para tomar uma decisão ou se tomasse uma decisão errada. Às vezes tinha NFTs que demorava para aparecer que tinha sido mintada, aí você mintava achando que não tinha sido mintado ainda, e aí você ia lá e perdia dinheiro porque seu NFT que você mintou não tinha valor nenhum. O cara simplesmente não colocava a, a sua foto da coleção, a do outro cara passou com a taxa maior, ele entrava e o cara colocava esses NFTs manualmente na Magic Eden. Ele pegava uma lista de hash ali das imagens, mandava ali para um formulário para Magic Eden para criar essa coleção, e essa coleção era criada. Eu não sei se esse meta pode voltar, de imitar esses NFT manualmente, como foi antigamente, mas se um dia um caso acontecer, então estejam cientes de como fazer, de como enviar a imagem. Geralmente a gente usa, por exemplo, a Unisat para enviar essas imagens. Você pode, por exemplo, é só você pegar, enviar a imagem aqui e você vai pagar o gás. Olha só essa imagem aqui, ó, só para vocês terem noção de como enviar uma imagem aqui é caro. Ó. O SATS está 2 SATs. Eu peguei uma imagem aleatória que não é tão pesada. Olha o tanto de gás que eu iria pagar só para enviar essa imagem aqui ó, do Twitter. Eu iria pagar $53 para enviar essa imagem. Por isso que as imagens do BTC elas são tudo meio feinhas, porque eles têm que
fazer algumas coisas para diminuir o tamanho delas, a qualidade, fazer várias coisas para deixar o Mint o mais barato possível. Por isso que Mint Free, geralmente quando você vai mintar alguma coisa free, ele varia de coleção para coleção o valor do Mint, a taxa que você vai pagar, por causa da qualidade da imagem. Então tem Mint que você vai pagar $5, sendo free você vai pagar $5 de taxa, tem Mint que você vai pagar $15, $20, por causa do tamanho, da qualidade da imagem, tá? Que altera essa taxa. Dos protótipos NFT, alguma dúvida? Então, alguma dúvida? Deixa eu ver. Tá. Aí outro protocolo que surgiu foram tokens chamado de BRC20. Esses tokens, o que as pessoas, os caras queriam criar? Eles queriam criar tokens dentro da rede do BTC. E uma forma que eles encontraram foram eles criaram um protocolo chamado BRC20, onde eles enviavam dados, faziam deploy, colocando o nome do token, a quantidade do supply e a quantidade disponível que cada um podia mintar. Então, quando você ia lá no Unisat, deixa eu ver onde vai aqui. A pessoa vinha aqui, ó, ela vinha aqui em deploy, então ela criava um token aqui, teste, com supply de 21 mil, e cada pessoa podia mintar 1.000 por mint. E criava aqui. E aí as pessoas vinham olhavam lá o que estava sendo mintado, e eles iam mintando. Só que era mint de packs. Esses packs, eles vinham em forma de texto. Se vocês entrar lá no Ordeal, elas vinham dessa forma aqui, ó. Como não tinha contrato dentro do BTC, era tudo através de texto. Os textos que funcionavam como tipo de contrato, tanto para mint, tanto para transferir. Era um texto assim, ó. Você tinha um token do BRC20, aqui o tipo da operação, se era mint ou se qual ticket e a quantidade. Então esses tokens não tinha serventia nenhuma. As pessoas mintavam apenas por especulação esses tokens, porque como não tinha contrato, não tinha como fazer pool de liquidez, colocar liquidez, ou depois foi entrando um pouquinho, se eu não me engano, teve alguns tokens BRC20 que entraram nas corretoras, mas no início nenhuma corretora tinha comprado ideia, porque não tinha contrato, não tinha, era apenas tudo baseado em texto, especulação dentro de um texto que você tinha esse saldo do BRC20. E esse mint, esse protocolo, tipo assim, dos tokens, para você mintar ele, era uma guerra de gás. O que era guerra de gás? Quem mandasse a transação com o gás mais caro tinha o direito de mintar. Então, por exemplo, o mint não era garantido. Então, por exemplo, quando você mintava um token, você mandava lá 5 sats. Você mandou, estava com 5% de mint. Aí alguém foi lá no Twitter e falou aquele sobre token e as pessoas começaram a mintar. O gás automaticamente começa a subir, como tem muito volume de pessoas mintando, eles começam a mandar os gás mais caros para mintar mais rápido, mintar primeiro, e sua transação ia ficando para trás. Ia ficando para trás, ficando para trás. Passava 2, 3 blocos, o mint acabava e sua transação nem tinha passado. E aí você perdia dinheiro, porque sua transação não tinha passado, você tinha mandado com os sats lá embaixo, e aí sua transação ia para o limbo. Não tinha reembolso disso, antigamente não tinha como cancelar a taxa, não tinha como você aumentar o gás. Então, algumas atualizações foram surgindo com o passar do tempo, mas não tinha como você cancelar nem aumentar o gás, e sua transação ia para o limbo, você perdia dinheiro. Às vezes o gás já teve em tokens BRC20 do gás chegar a bater ali, tipo, um pack
um packzinho lá você pagar uma taxa de $100. E aí você viu o gás subir, você perdia $100 em questão de minutos. Por isso que eu falo, para quem é iniciante, mexer no BTC, precisa estar sempre estar preparado antes para você começar a mexer na rede, porque ela é um pouquinho complicada e em questão de minutos você pode perder dinheiro. Porque as coisas acontecem assim, mesmo que o bloco demora para passar de 10 em 10 minutos, que é mais ou menos o tempo médio das transações passar, as coisas podem acontecer assim, ó, de uma hora para outra e você acabar perdendo dinheiro. Então nunca faça as coisas com pressa. Sempre, se você quer começar a mexer com a rede do BTC, se programe antes. Envia dinheiro. Se você quer deixar o TXO separado, manda separado. Estude a rede. Quando você vê uma call no chat geral, não tenta fazer as coisas correndo, porque geralmente lá no chat geral as pessoas já são experientes, já sabem como funciona, já tem dinheiro. Coisa. Então, às vezes, um iniciante vai ver ali a call e quer tentar fazer correndo e às vezes vai acabar perdendo dinheiro. Então, tenta se programar antes, se realmente você quiser mexer no BTC. Então, o protocolo do BRC20 durou algum tempo, muita gente fez dinheiro, mas o protocolo acabou morrendo tipo, de volume, porque, como falei, não tinha serventia, então o volume dela acabou diminuindo, aos poucos foi diminuindo, e aí surgiu a ideia do novo protocolo do Runes, que era uma melhoria do BRC20, onde eles não utilizaria mais tanto assim, tipo, Scription, eles não utilizariam a Scription, mas script dentro do BTC para gerar esses tokens. A ideia deles era que a Runes fosse mais rápido, as suas transações mais rápido, e que você conseguisse colocar liquidez igual na Solana e em outras redes, para você conseguir fazer transações rápidas. Por quê? Qual que é o grande problema do token do BRC20? Como ele não tinha liquidez, pool de liquidez para você fazer suas transações, você dependia de uma pessoa comprar e vender. Então, quando você mintava um token do BRC20, você não conseguia desfazer dele de uma hora para outra. Você dependia de outra pessoa comprar de você, igual fosse um NFT, para você conseguir desfazer dele ou vender. E muitas vezes, quando surgia algum mint, você não tinha certeza se aquele mint ia dar certo, ou se ia dar dinheiro ou não, se ia ter volume ou não. Olha, tantas e tantas coisas que a gente mintava que a hora que acabava o mint, não tinha uma compra. As pessoas mintavam, tinha guerra de gás, virava um regaceiro, o gás subia, e quando acabava o mint, não tinha volume e o token morria, ia praticamente a zero, e você não conseguia desfazer desse valor, desse token. Não é igual Solana, que tem liquidez ali, e você vai lá e consegue desfazer dele. Então, geralmente você acabava morrendo com esses tokens na carteira. Então, e às vezes a guerra de gás era absurda. Você gastava de $100, $200 para mintar alguma coisa, e aí acabava o mint, o token morria e você não conseguia desfazer, porque não tinha a demanda de compra daquele token. Então, o Runes ela veio para tentar melhorar o protocolo BRC20, inserir uma nova forma de tokens dentro da rede do BTC e tentar fazer uma cópia da Solana, onde conseguiria fazer uma pool de liquidez, colocar swap, as pessoas conseguirem desfazer as transações, fazer as transações mais rápidas, não depender de transfer. Interessante, uma coisa que eu não falei do BRC20 é que quando você mintava o token que você queria vender, você tinha que fazer um transfer. Deixa eu ver onde está. Aqui. Você tinha que fazer um transfer colocando a quantidade do token aqui dentro que você queria para você conseguir listar. E esse transfer demorava 3 blocos para ele ficar válido
você tinha que esperar passar 3 blocos para ficar válido para você conseguir listar para você vender. Olha como que era a burocracia para você vender um token do BRC20 no BTC. Então, o risco aqui era muito alto. Só que tinha muitas coisas que acabava dando bom, dava 10, 20x. Então, às vezes, a perca do dinheiro compensava, mas o risco aqui era muito alto. Então, pessoas que tinham banca baixa, banca pequena, não conseguia participar do BRC20. E aí, Runes veio para mudar, melhorar, pegar as coisas boas do BRC20 e colocar outras coisas para melhorar, então, essa questão dos tokens. E aí veio a Runes. Deixa eu ver aqui. Então, a forma de mintar runes mudou, ela foi diferente do BRC20. Você agora já consegue. Deixa eu pegar aqui. Luminex. Luminex. Como que chamava lá, Rick, o site lá ou do. O Rick tá indo? Ah, o Gendato, verdade. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Então, o Runes ele veio. Os tokens já veio meio de que diferente do BRC20. Um detalhe do BRC20. Quando o cara fazia o deploy aqui para criar o token para começar a mintar, ele não tinha direito a nada. Se o dev que fez o deploy quisesse ter o tokens em mãos, ele tinha que mintar igual todo mundo. Ele não conseguia, igual a Solana, que você vai lá, você vai criar um token, você pega um token um pouco para você e vende. Aqui no BRC20 não. Ele tinha que mintar igual todo mundo. Tinha muita gente que criava token, não mintava zero token, a galera fazia dinheiro e o próprio dev não fazia R$ 1, porque ele não mintou o seu próprio token que ele criava. Então, e Runes então veio para melhorar algumas coisas do BRC20. O tipo do mint mudou, então deixa eu pegar aqui. Onde que vem aqui onde tá mintando mesmo? Não é Gidenato, Rick, aquele outro lá, como chama? Luminex, acho que é esse mesmo. Deixa eu ver. Que dá pra mintar. Opa, é esse aqui mesmo. Então, o Runes, então, ele vinha. Você podia mintar ele igual. Era um pouquinho parecido com o protocolo BRC20. Você mintava, você recebia também uma certa quantidade já pré-definida pelo dev. Então, por exemplo, você não conseguia mintar. Por exemplo, se o cara lá colocasse lá, minta. Eu quero que cada mint você vai receber 1.000 tokens. Você não conseguia separar esses 1.000 tokens aqui. Você já ia pegando e tendo que mintar já a quantidade pré-definida do Runes. O Runes também tem taxa guerra de gás. Então, quem mandar a transação, por exemplo, se o gás subir, tiver muitas transações, vai mintar quem mandar as transações mais caras. Então, era igual, o Runes é igual. Isso daí eles não tiraram como mint garantido. Então, quando você ia mintar Runes,
você também tinha que tomar o mesmo cuidado. Teve um Runes que chegou a bater. Foi o Memento Mori, né, o Rick? Que chegou a bater mais de $500, né, de taxa, né, pra mim, tá? Um pack. Por exemplo, um token que ficou muito. É, acho que foi o Memento Mori, que foi o próprio cara lá do BTC, um cara do BTC bem conhecido. Ele criou esse token e no dia do Mint, como tava muito hypado, o Mint chegou a passar de $500 só para você conseguir mintar um pack de 21 tokens, 21 mil tokens. E aí, e se sua transação ficasse para trás, você simplesmente ia perder esses $500. Você não ia receber token nenhum, sua transação ia para o limbo. BTC não tinha reembolso, não tinha reembolso de nada dessas taxas, era totalmente perdida. E aí Runes veio com algumas coisas. Então, ele trouxe algumas coisas do BRC20, a forma de mintar, a questão da quantidade de tokens, a- as pré-ordem ali. Só que trouxe algumas coisas a mais. Por exemplo, o dev aqui na Runes, ele já conseguia pegar uma quantidade de token para ele, chamada de pré-mine, quando ele ia mintar, criar algum token. Então o dev aqui já conseguia ter algum valor em suas mãos, talvez para gerar um futuro airdrop, alguma coisa. Então aqui já modificou algumas coisas. O Runes você já não precisava mais de transfer. Quando você mintava e seu bloco passava, você automaticamente já conseguia vender. Isso você já conseguia ir lá e vender. Só que você ficava preso à quantidade. Então, por exemplo, se você mintava 14 mil, o que acontecia? Como o BTC ela é tudo sobre a TXO, você recebia uma TXO, por exemplo, de 14 mil tokens dentro dele, de algum token específico do Runes que você mintou. E aí você tinha que splitar isso, caso você quisesse separar, vender separado, você tinha que splitar isso com a quantidade. Aí você pegava, por exemplo, quero splitar em 10. Aí ele pegava, gerava 10 UTXO com 1.400 tokens dentro dele, cada UTXO. Aí vinha 10 UTXO desse splitado. Aí quando você ia listar, você listava como se fosse uma TXO mesmo, com uma quantidade de token dentro dela. Então, tipo assim, tudo dentro do BTC é sempre baseado dentro dessa TXO. E aí veio algumas coisas dentro da Runes que eles tentaram incrementar pool de liquidez, tentaram colocar swap, tipo assim, você já conseguir vender sem ficar dependendo de uma compra igual era no BRC20. Só que acabou que meio que também Runes acabou meio que morrendo a liquidez dele. Tipo assim, eles queriam melhorar o BRC20, trazer algumas atualizações importantes, e acabou sendo mais do mesmo. Tipo assim, não trouxe. As inovações que trouxe dentro do token de Runes não foram aquela coisa que todo mundo estava esperando. Igual uma Solana, por exemplo. Onde você podia criar token ali, já criar liquidez dentro dela, ter um volume de compra e venda ali, sem ficar dependendo de ordens, de ordem específica de compra e venda, né? Já fazer o swap direto ali, igual é um NFT. E aí acabou que o volume também de runes acabou morrendo um pouquinho. Ainda existem algumas coisas que dão bom, mas hoje em dia o volume tá bem devagar. Você vê ali que no dia assim. Hoje, uma das coisas que ainda tem volume ainda é o token principal, que é o DOG, que é um dos runes principais que foram de um airdrop de um cara também conhecido dentro do BTC. Tem até algumas corretoras que tem esse token. Pode ver que aí, ó, dentro de 7 dias teve volume de 17 BTC. Mas, comparado à Solana, não é a mesma coisa, né?
Solana, o volume dela é insano. Comparado a Runes, não chega nem perto do que é a Solana hoje em dia. Então, meio que o Runes também acabou dando uma morrida. E aí, baseado dentro do protocolo de Runes, surgiu a ideia da Odin. O que é a Odin? A Odin, ela é tipo uma Puppet Fun igual a da Solana, só que baseado em Runes. Então a pessoa pode vir aqui, ela vai criar um token, vai pagar uma taxinha ali, igual fosse da Puppet Fun, questão de $5, para criar o token. E aí ele vai gerar tipo uma liquidez ali dentro do site, baseado na compra e venda de tokens, igual é na Puppet Fun. E depois que ela pegar e acender, ela vira uma Runes automaticamente, igual é na Puppet Fun. Detalhes importantes sobre a Odin. A Odin, ela não... Algumas diferenças que você vai encontrar na Puppet Fun. Você não vai utilizar sua carteira, sua própria carteira para você comprar e vender. Na Puppet Fun, você vai utilizar na Solana, você vai utilizar o saldo da sua carteira para você fazer as suas compras ali e vender instantâneo. Na Odin, você precisa enviar o saldo para o site deles. Então, como o BTC, as transações são demoradas, de questão de 10 em 10 minutos, eles fizeram uma forma aqui que você envia o dinheiro para uma carteira deles que fica vinculado com a sua conta, tá? Só que você não tem acesso a essa chave privada dessa carteira. Você fica totalmente dependente do site, tá? Então, quais são os riscos? Risco de o site tomar algum exploit, ou eles fazer alguma cagada questão da carteira. Tem alguns riscos ali, já que você fica dependente esse saldo da plataforma. Então, às vezes, para sacar pode demorar um pouquinho, pode haver erros na hora de sacar esse saldo. Então, precisa também usar com moderação, não deixar um saldo muito alto. Só que o interessante da Odin é que você consegue comprar e vender instantâneo. Por exemplo, se você quiser vir aqui no token lá e comprar aqui, ele já vai comprar aqui na hora. E se você quiser vender, você já consegue vender. Então, por isso que a Odin ali, muitas pessoas acabaram entrando dentro da Odin, por ser dentro do BTC e de ser uma forma mais rápida de você conseguir comprar runes. Acabou. A ideia que eles queriam ter com runes ali, trazendo aquele protocolo runes, acabou que a Odin meio que foi essa ideia, utilizando a ideia de colocar o saldo dentro próprio site. Então você consegue comprar e vender. Falou, Sancho, comprar e vender instantâneo aqui. O King sempre está dando umas causas aí da Odin. Então quem quiser depois estar utilizando, é só você conectar a carteira aqui e enviar o saldo para dentro dela. Às vezes acaba sempre surgindo alguma coisinha aqui dentro da Odin, de alguns tokens ali, é só acompanhar no chat. Eles estão sempre falando, tá? Outro protocolo, então, que surgiu aí, que agora está testado, é o protocolo Alcanis. O que é o protocolo Alcanis? É uma melhoria do protocolo Ordinals. Porque esse protocolo Alcanis, eles já estão tentando... Eles vieram com a ideia de criar realmente contratos dentro do BTC, utilizando as UTXO. Então, se você ler a documentação deles, se você ler ali a documentação da Alcanis, você já vai ver aqui, ó, que são contratos que interagem diretamente com as transações de Bitcoins UTXO. Então, ela já consegue, por exemplo, quando você fomenta um NFT, tudo já fica pré-definido nesse contrato de como vai ser a coleção do NFT. Não era igual o protocolo da Ordinals, que você mandava as imagens e aí você dependia de uma pessoa, de um dev,
para listar esse NFT na Magic Eden. Poderia ocorrer alguns dias para ser listado, 2 dias, dependia da vontade do dev para listar os NFTs na, na Magic Eden, dependia dele conseguir pegar essas hashes para conseguir listar todos os NFTs. E então o Alcance ele vem para melhorar essa questão dos ordinals, onde você já deixa tudo pré-definido. Então, após o mint, meio que já é listado, já automaticamente, através desses contratos, já fica pré-definido. Então, por isso que está tendo bastante volume aí. Quem está acompanhando o chat geral está vendo que está tendo algum volume no projeto Alcanis. E aí você precisa sempre lembrar, tomar alguns cuidados em relação ao gás. Para quem quiser ver um pouquinho sobre o do protocolo Alcanis, ela está usando esse market aqui. Então, se você ver aqui, você já vê que está tendo algumas coisas aqui que está tendo volume, quando tokens como coleções dentro do protocolo. Então, já está tendo alguns NFTs que foram mintados aqui que deram bom. Você pode estar acompanhando ali no chat geral, a galera está sempre comentando. E aí vamos ver para onde o protocolo vai levar. Que a ideia de criar esses contratos dentro do BTC é minimamente interessante. Que eles estão começando querendo meio que copiar a EVM, que seria a Solana, MetaMask, né? MetaMask, Ethereum. Aí quem quiser depois ler um pouquinho o documento para entender melhor como que esse protocolo está funcionando, vou deixar o link aí no chat. E aí aqui é a mesma forma, você vai estar utilizando a carteira Xverse ou a Unisat para utilizar aqui para você conseguir mintar os tokens ou os NFTs, tá? Questão dos protocolos, alguma dúvida? Só citei os 4 principais. Tem outros protocolos que foram surgindo no BTC, mas que não foram tão relevantes como esses 4. E acredito que esses 4 foram os principais. Então como funciona a questão das mintagens no Bitcoin? Aí eu comecei a falar um pouquinho lá sobre a rede, de como funciona você mintar um NFT. Então você vai enviar uma transação com os dados específicos dentro dela. Então esse dado pode ser uma imagem ou um script, que seriam as runas. E essa transação ela tem que ser validada, incluída em. Então o bloco a gente consegue ver os blocos do BTC entrando nesse site aqui, ó, da Mempool. Isso aqui você consegue ver todos os blocos que estão sendo, onde tem as transações do BTC. Então, todos os mints que ocorrer, transações de dinheiro, ou transferir NFTs, vão ser transações que precisam ser validadas dentro desse bloco. E eles são cálculos matemáticos que precisam ser minerados pelos mineradores, esses cálculos matemáticos, e levam um tempo para ele ser minerado e passar a sua transação, validar essa sua transação dentro do bloco. O tempo médio desses blocos, o BTC ele foi feito para fazer em média de 10 minutos, tá? Então, o padrão é 10 minutos o tempo ali para minerar esse bloco, né? Minerar esse bloco e passar. Só que pode ocorrer exceções, onde volume de transações, taxas sendo geradas mais alta, pode fazer o bloco travar, engasgar. Como começa a entrar muita transação, uma atrás de pessoas mintando, colocando sats mais caro, o bloco pode travar e demorar mais tempo. Por exemplo, pode chegar a demorar 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, até passar de 1 hora, dependendo do que estiver ocorrendo na rede. Por isso que
Quando tem algum mint importante na rede de NFT, de token, você precisa tomar cuidado o que fazer, porque esse tempo prévio aqui não é garantia de que ele vai passar em 9 minutos. Pode acontecer dele pegar, travar e demorar aí 20 minutos, 30 minutos, o gás subir e sua transação ir para o bloco de trás, ir para o bloco de trás e ficar lá para trás. Por isso que quando você for utilizar a rede, você tem que se programar antes, programar um mint, ter noção. Olha lá, o Rick foi falar falou hoje, ó, que rolou um mint hoje que estava 3 sats a mempool e foi para 25 sats em questão de minutos, entendeu? Então, e se sua transação ficar para trás, mesmo que você consiga mandar uma hash alterando o gás, você vai acabar gastando mais taxas para alterar essa transação para você conseguir passar na frente, para você não acabar perdendo ali o seu mint, perdendo o seu dinheiro do mint. Então o BTC é muita de estratégia de se programar antes e prestar atenção no que você está fazendo. E já ter uma certa noção do que pode acontecer com aquele mint. Por exemplo, até qual valor que aquele gás pode chegar, onde você vai conseguir mintar de uma forma segura, sem perder o seu dinheiro e mintar e que seja custo-benefício, pagar um gás barato, mas sem ter o risco de você perder o seu dinheiro naquele mint, a sua transação ficar para trás. Então, você, quem quer utilizar do BTC precisa aprender, prestar atenção do que acontece na rede. Tipo assim, igual, se tá rolando um mint muito hypado, se você nunca mexeu na rede, não tente fazer as coisas correndo. Observe, vai lá, abre a mempool, vê a quantidade de Atexats que chegou aquele mint, como que se tá realmente hypado, o que está acontecendo, para você já ter uma base do que pode acontecer nos próximos, tá? Para você não correr o risco de perder dinheiro. Porque BTC já tem muitas pessoas experientes. Então, a maioria da galera que mexe do BTC, que imita as coisas, já sabe o que está fazendo. A gente já tem dentro da rede Sniper, a gente tem pessoas que dá front-end, que é vou roubar uma transação da outra, de outra pessoa. Tem pessoas que já sabe até que ponto pode chegar o gás. Tem gente que consegue já trocar a taxa do gás para não perder o mint. Sim, você perde o seu mint. Se o Mint der 100% e lá todas as transações que estavam lá pendentes passou, se seu bloco ficou para trás, você perdeu. Porque o BTC é guerra de gás. Não é quem minta primeiro, e sim quem paga o gás mais caro que vai ter o direito do mint. Então, se você mintou, o mint estava 5%, você mandou lá a 5 sats, o gás subiu, foi para 25 sats, o seu bloco ficou para trás, as pessoas foram mandar um gás mais alto sats, mandou lá 25, 30 sats. Ficou o mint inteiro naquele tanto de gás. A galera que me mandou 25, por exemplo, se eu mintar faltando 10 segundos para acabar o mint, para passar o bloco, eu mandar um gás mais caro, eu vou ter o direito do NFT. E você que mandou lá nos 5%, só porque mandou com gás baixo, você vai perder o seu dinheiro. Você não vai mintar o NFT e além disso você vai acabar perdendo seu dinheiro, porque a maioria das coisas que você faz no BTC, como eu falei, não tem reembolso. Você fez ali, você perde seu dinheiro. Tem algumas exceções de acontecer, de ter reembolso, mas sempre esteja ciente que não tenha, tá? Sempre, todas as coisas que você fazer no BTC, já vai com 100% de certeza que você não vai ter reembolso, de nada. É... os blocos do Bitcoin, como eu falei.
eles passam a cada 10 minutos. Cada bloco, então, ele comporta cerca de 1 a 4 MB de dados. Aí esses mineradores escolhem as transações da Mempool que vão entrar no próximo bloco, e aí, por ter incentivo financeiro, eles escolhem as transações com as taxas mais altas primeiro, como eu falei, é a guerra de gás. Então, se seu Mint pagar pouca taxa, ele pode ficar esperando por horas, porque os mineradores vão dar preferência para pagando caro, entendeu? Aí, as taxas, como que é baseado as taxas? Então, as taxas ela é baseada em forma do tamanho da UTXO em kbytes, tá? E a prioridade na fila, que são os SATs. Então a taxa total, ele vai fazer um cálculo aqui. Igual eu falei, se você mintar um NFT que você está pagando lá, que o tamanho dele é muito, muito alto, você vai pagar uma taxa mais cara do que tem quem está enviando uma imagem baixinha. Porque ele é baseado no tamanho do arquivo do bytes vezes a taxa ali da rede que você vai pagar, tipo os SATs. E aí aqui tem mais um cálculo que eu não coloquei aqui que eu esqueci, que é a quantidade de UTXO que você está enviando. Vou dar um exemplo. Ó. Eu tinha separado aqui, ó. Ó, essa carteira aqui, ó. Olha só, ela tinha tudo isso daqui de UTXO nela. Foi uma carteira que eu zerei. Que eu não estava usando, eu zerei ela. Isso daqui era tudo UTXO. Tudo UTXO de centavo, ó. 53 centavos, 53 centavos, 53 centavos, 90. Ah, tudo TXO. É... Olha só o tanto de gás que eu paguei a 2 SATs, se eu não me engano, acho que estava 2 SATs aqui esse bloco, deixa eu ver. A 2 SATs. Olha aqui o gás que eu paguei US$ 40. Por quê? Pela quantidade de UTXO que tinha nela. Então, o gás também, porque tipo assim, cada UTXO que você enviar, ele vai cobrar uma taxinha de gás. Então, por isso que você também não pode ficar na carteira com muitas OTXO picada. Você não pode ficar com muitas OTXO, tipo, picado, valor picado. Por quê? Por exemplo, faz de conta que você vai mintar alguma coisa de US$ 10. Aí você tem vários OTXO lá de $1. Aí você vai mandar 10 OTXO. Você vai pagar uma taxa referente às 10 OTXO, sendo que se você tivesse somente uma OTXO de US$ 10, pagaria mais barato o gás. Então, por isso que você também precisa ter como fala, uma administração da sua carteira, do que você tem dentro dela em questão de UTXO. Tem que também administrar isso para você também economizar no seu gás. Imagine se eu fosse utilizar essa carteira para mintar um NFT com isso daqui a 50 SATs. Eu não ia conseguir, porque eu ia pagar 200, só de US$ 200 aqui ia de taxa. Ou mais, entendeu? Então, por isso você tem que saber administrar sua carteira também, para você tomar cuidado no tanto que você gasta no gás. Deixa eu ver o que mais aqui. E aqui foi o que eu falei da Mempool. A Mempool fica ali na fila de espera, fica que não foram dadas. Se a taxa for muito baixa, ela pode ficar horas ou dias esperando ali. E aí, quando o minerador monta o próximo bloco, ele escolhe as transações com as maiores taxas. Então, as taxas que ele vai lucrar. Então, BTC é isso daí. Acho que seria isso daqui a maioria das coisas aqui. Alguém tem uma pergunta? Se eu esqueci de falar alguma coisa. Eu só dei uma pincelada assim meio por cima das coisas mais para iniciante. Se alguém tiver alguma pergunta. Ah, é verdade, ó.
para quem quer separar as UTXO. A Ordinal, que era uma wallet antigamente que a gente usava, você pode conectar sua carteira. E aqui você consegue ver as UTXO que você tem na sua carteira e, e fazer uma modificação nele. Então você pode pegar, juntar o TXO nela aqui, utilizando esse site, vamos aí, ó. Ou você pode separar também. Por exemplo, se você tiver uma UTXO de $100, você pode separar em duas de 50, ou uma de 80, outra de 30. Esse mesmo site aqui você consegue juntar ou separar. Só que, tipo assim, eu recomendo você fazer barato, porque você vai pagar uma taxinha de gás ali para fazer esse remanejamento da TXO. Uma coisa também é quando você for enviar para sua carteira, você fazer já enviar separado, por exemplo. Em vez de você enviar, por exemplo, se você for enviar $500, envia picado, envia duas de 200 e uma de 100, entendeu? Porque caso aconteça um meet que você precisa fazer várias transações ao mesmo tempo, você não vai ter problema. É, do Franco, como separar TXO, tá, já mandei aqui. O Dog, tipo na arte não mostra o TXO, né? Apenas o montante total ou não. Mostra o tanto certinho que tem cada TXO. Aqui, esse site aqui, se você conectar sua carteira, ele vai te mostrar a quantidade correta do que tem dentro em cada UTXO, tá? Esse site aqui mostra. Já a Unisat e a... Ó, o Rick mandou uma foto aí, ó, de um exemplo. É que eu tô sem saldo nessa carteira para mostrar. Já a Unisat e a Xversa, ela não mostra, tá? A única coisa que a Xversa mostra... Ah, acho que a Unisat agora atualizou, acho que mostra sim. Verdade. A, a Unisat agora parece que você consegue ver as UTXO aqui, ó. E o que tem dentro dessa UTXO, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Eu tô com 8 UTXO nessa carteira, ó. Ele vai me dar aqui o saldo que tem BTC dentro desse UTXO e o que tem dentro dele de script, ó. NFTs ou runes, o que está dentro dessa UTXO. A Unisite já utilizou e está mostrando agora. Antigamente não mostrava, tá? Agora está mostrando. Você pode também utilizar o Unisite para gerenciar também essas OTXO. O que tem dentro de cada OTXO e o saldo dela para mostrar. Índio, tem como aumentar o SATS depois de já ter mintado? Depende do tipo da transação, tá? Se eu não me engano, é que eu teria que fazer uma transação aqui para mostrar. Mas existem alguns tipos de transações que você consegue acelerar a taxa, aumentar o gás. Mas como eu falei, você vai pagar um gás mais caro, você vai pagar um gás para mandar outro SAT em cima ali e ainda vai pagar um gás mais caro para você modificar aquela transação. Você consegue aumentar sim. Mas depende o tipo de carteira que você usa. Por exemplo, ó, essa transação aqui, ó, se eu pegar ela aqui, ó, ela tá aqui, ó, essa transação suporta Replace BFI. O que quer dizer? Ela permite eu trocar o tipo de AFI dela. Só que existem carteiras que se você estiver utilizando, você não vai conseguir fazer essa taxa, tá? Então, você precisa tomar cuidado da carteira que você estiver utilizando. A Xverse, se eu não me engano, ela deixa aumentar. Ela tem aqui quando você mandar a transação que ela fica pendente aqui, você consegue alterar o gás dela, a Unisat. E tinha um site também que você conseguia fazer, que acho que era, como que é o nome do site? Era,
Ajudo sim, Rick. Voto sim, também. Você quer essas daqui? Deixa eu ver o take, se essa texto deve. Mas era outro nome. Ah, acho que é daqui mesmo. É, ó, isso, ele mandou aí, ó. Ô, Índio, ó. Existe um site aqui, ó, que você consegue aumentar o seu gás. Você consegue ver as transações aqui na sua carteira, você consegue gás. E você também consegue cancelar. Você consegue pegar a ID lá e cancelar uma taxa que você mandou, tá? Mas lembrando, você vai gastar gás para fazer isso, tá? Você, você acaba perdendo dinheiro. Então, precisa usar também com cuidado para você não fazer nenhuma cagada. Mas é esse site aí que o Coisa mandou, o Índio. Tirou foto, ô Doug? Salva, ô Índio, salva aí já, essa carteira, essa daqui também. Ah, então, você pode ver pela Unisat. A Unisat, se você conectar a sua carteira, você consegue ver o TXO, quanto de BTC você tem dentro dele e se ela tem algum scription dentro dela. Então, por exemplo, essas OTXO aqui, ó, são tudo scription que eu. Se ela não tivesse scription, ele ia ter só o saldo do BTC. Ou você pode também, ou pela Ordinal Wallet. Na Ordinal Wallet aqui também aparece. E ela vai aparecer igual na foto do Rick ali, ó. Tá vendo ali no chat que o Rick mandou uma foto, ó? Ela vai aparecer daquela forma ali, ó. E cada TXO com saldo dentro dela, ó. Tá vendo? Tem um saldo igual a foto do Rick aí, ó. Tem 121 doll, 36 doll, 17 doll, tá vendo? Se tu desbloquear ali na final do site, acontece. Ó, isso daqui, ó. Então, olha aí o Sossegrissa, ó. Eu não usei isso aqui ainda do desbloquear, tá? Antes, quando você queria queimar o NFT, por exemplo, porque todos os NFTs ele tem saldo dentro dele, ele tem BTC. E aí quando você queria tirar esse dinheiro de dentro dela, eu usava uma carteira, por exemplo, a Sparrow, que não tinha suporte para NFTs, e ela identificava todas os TXO como dinheiro. Ela ignorava os NFT, as imagens dentro dela, ela ignorava, e quando você ia mandar uma transação, ela mandava tudo como dinheiro. Agora, não sei se a Unisat agora ela está fazendo isso ali e consegue fazer isso para queimar o NFT. Depois eu vou confirmar quem está usando o Unisat se realmente é isso. Mas eu não, por enquanto, não usarei isso aqui ainda não. Deixa eu confirmar se realmente é isso daqui, ó, porque pelo jeito parece que você desbloqueia ela para você utilizar como saldo. E aí ele vai queimar o NFT, entendeu? Aí você vai acabar perdendo o NFT que tem dentro dela. Porque ele não vai identificar como script mais como NFT e vai passar a ser saldo.
Aí se você tiver um NFT caro dentro daquele OTXO, você vai acabar perdendo. Alguém mais tem uma pergunta? Tô meio gripado, minha garganta tá. Acho que tô falando meio fonho. É, acho que isso aqui da Unisat, ela criou faz pouco tempo. Igual eu falei, BTC você tem que sempre estar acompanhando. Acompanhar as ferramentas novas que eles vão soltando, os protocolos novos, a forma de mintar, a forma de você cancelar uma transação. Porque qualquer coisinha que você fazer aqui diferente, você pode acabar perdendo dinheiro. Então você sempre tem que estar prestando atenção no que está fazendo e sempre acompanhar as atualizações, porque BTC sempre está mudando alguma coisa, sempre está acrescentando alguma coisa nova. Precisa tomar cuidado. A Sparrow, deixa eu ver se eu tenho Sparrow instalado aqui. Ah, a Sparrow, vou mostrar para vocês como é que é a Sparrow. Só que a Sparrow ela é bem chatinha, tá? Ó, a Sparrow, ó, por exemplo aqui, ó, eu importei minha carteira, ó. Ela não separa o que que é NFT, o que que é... E tá atualizando o bloco aqui. Tipo assim, quando você vai enviar alguma coisa, ela não separa o que que é NFT, o que que é script, o que que é dinheiro. Ela simplesmente manda. E aqui você consegue também ver todos os ATXO que você tem dentro da sua carteira através da Sparrow. Ela é um pouquinho bem sedimentar também, viu? É uma carteirinha antiga aí. Tipo, você não tem muita. Tem que prestar atenção também no que tá fazendo. Porque ela é bem chatinha de mexer. Mas ela consegue. Aqui você consegue também ver a sua ATXO. Você consegue também selecionar. Por exemplo, se você mandar a transação para outra carteira, você consegue selecionar a TXO que você quer mandar, tá? Ela permite isso daqui. Você pode selecionar. É, E aí aqui para você enviar, para você queimar os NFT e enviar o dinheiro aqui, é só você mandar colocar a carteira, o valor que ele já vai calcular aqui o SAT provavelmente. A FIA aqui para você. E aí ele vai mandar tudo, tipo, o que, que tiver na carteira, ele manda. Não tem, ele não separa nada. Então só usa o Sparrow se você realmente quiser queimar todos os NFT que tiver na carteira. Não. é, Se tiver NFT que você não quer perder, envia para outra carteira, joga para uma outra carteira secundária, para não ter problema. Se for usar a Sparrow, porque senão você vai acabar perdendo um NFT ou algum outro tipo de script, tá? Olha, acho que era só isso. Tá aí, né? Isso aqui, galera, foi só uma pincelada mesmo do que. Foi só uma pincelada.
O básico do básico isso daí. O resto é a gente só ir perguntando no chat geral ali que vocês vão pegar aprender bastante coisa. Tem bastante gente que sabe mexer no BTC ali, bem mais do que eu. Galera aí bem antiga aí que mexe no BTC, sempre jogar lá no chat geral lá que sempre alguém vai poder ajudar, com certeza. Então é isso aí, galera. Como não tem mais nenhuma dúvida,